Tarde, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós tiramos uma tarde aqui para conversar um tema que eu considero um tanto quanto interessante, principalmente para vocês que estão aí na graduação, né? Eu acho que durante esse momento de quarentena, esse momento de atividades remotas, aí propicia, né, que a gente consiga abordar alguns temas que não estariam, né, de certa forma, na grade curricular de vocês. E por isso, conversando com a professora Cíntia, nós achamos que seria interessante uma aula mostrando um pouco, obviamente de maneira bem breve, né, sobre a implantodontia, né? Então, o que seria, como funciona essa área tão interessante e que tem grande interesse para a população mundial, né? Então essa é uma área que eu considero bem bacana e o objetivo aí ao final da aula é que vocês consigam pelo menos compreender um pouco dos mecanismos de instalação do implante, quais são as fases, as etapas que se segue, né? E um pouquinho da diferença entre dente e implante que eu considero muito importante. Então, a título de curiosidade, pessoal, a especialização de implantodontia, por assim dizer, é uma coisa muito comum aqui no Brasil e é uma coisa que é muito rara lá fora, né? Em diferentes países, a implantodontia, na verdade, ela não se dá como uma especialização à parte, tal qual acontece aqui no Brasil. Ela normalmente, né, é uma técnica cirúrgica que fica empregada, né, em pós-graduações de centros de cirurgia, né, ou mesmo de periodontia. Enfim, vamos começar a nossa aula. Então, pessoal, até anos atrás, né, pacientes com diferentes agenesias dentárias, diferentes falhas, né, diferentes falhas, seja por extração, seja por agenesia, infelizmente passaria, né, a vida ou sem esse espaço preenchido ou através com a utilização de próteses removíveis ou mesmo próteses fixas. Então, esses pacientes eram pacientes que, no caso da disponibilidade de reutilização de uma prótese fixa, né, seria feito um desgaste nesses dentes, um preparo para receber e ancorar essa prótese fixa, né? Ou ainda era um paciente que fatalmente utilizaria próteses parciais removíveis e próteses totais. Né? Eu não preciso nem aqui dizer para vocês o quanto isso muitas vezes limitava tanto funcionalmente quanto esteticamente, quanto a autoestima do paciente. Né? E isso, felizmente, mudou, né? Então, depois dos estudos do professor que chama Brennemar, que já falecido, um professor sueco, né? Esse cidadão aí, professor da Universidade de Gotemburgo, avaliando de maneira, a gente pode dizer de certa forma acidental, né, na sua tese de doutorado, ele avaliou a biocompatibilidade do titânio em tíbia de coelho. Né? Então, avaliando esse processo de biocompatibilidade, ele observou que o titânio em tíbia de coelho se integrava, então gerava essa adesão entre o tecido ósseo e o titânio, né? E a partir dessa tese de doutorado, desse estudo interessantíssimo, optou-se então, através de alguns estudos, replicar, né, isso que inicialmente foi feito em tíbia de coelhos na nossa boca, né, então através da utilização de implantes dentários. E historicamente, pessoal, nós temos diferentes tipos de implantes, né? Então a gente consegue ainda encontrar, né, aqueles implantes subperiostais, né, que é como se fosse uma malha de titânio que abraça o osso, como vocês estão vendo aqui. Existiam aqueles implantes transósseos que eles chamam, então que ia de um lado a outro da mandíbula aqui, então ele se iniciava a perfuração aqui, percorria
toda essa mandíbula, até que chegaram então nos implantes intraósseos, né? Os implantes cilíndricos e os parafusados, né? Hoje, felizmente, nós temos e utilizamos esses implantes aqui, que são sem dúvida muito mais conservador e menos invasivo do que todos esses outros que eu falei anteriormente, tá? E a partir disso também, pessoal, pensando nesses implantes parafusados, cilíndricos, implantes que são de certa forma parafusados dentro do osso, desenvolveu-se diferentes desenhos de implantes, diferentes tamanhos, e isso propiciou a instalação do implante dentário em diferentes pacientes, né? Então esses implantes, por ter diferentes diâmetros, diferentes desenhos, diferentes tamanhos, aumentou significativamente a sua aplicabilidade clínica, né? Então hoje, justamente por conta dessa ampla variedade que nós temos, a gente consegue instalar os implantes em diferentes tipos de osso, em diferentes espessuras, em diferentes alturas. Então, de maneira geral, pessoal, o mecanismo, o funcionamento de um implante dentário nada mais é do que um pino, um parafuso de titânio que é parafusado no osso, então ele é rosqueado ali, parafusado dentro do osso, e em cima desse parafuso de titânio é instalada uma prótese. Então não é errado eu pensar que um implante de titânio ele seria, de uma maneira simples, obviamente, um dispositivo que substituiria a raiz do dente, né? Então é um dispositivo que é parafusado dentro do osso e que de certa forma vai substituir a raiz do dente. Então acima desse pino, né, será depois adicionado uma prótese parafusada ou cimentada, né? Então se hoje, pessoal, nós temos esse recurso que é muito utilizado, obviamente passou-se a ter uma preocupação maior com relação à anatomia, né? Então imaginem só, se eu tenho um parafuso, né, um pino de titânio que para exercer função ele é parafusado dentro do osso, obviamente uma das exigências é que eu tenha osso suficiente para a instalação do implante, né? Caso eu não tenha, eu teria que cogitar, né, em um processo regenerativo, algumas medidas para tentar compensar essa perda óssea. E aqui, pessoal, pensando nos princípios de anatomia, no que acontece após a extração, justamente por isso que a gente tenta hoje sempre pensar numa extração menos traumática possível. Por quê? Porque eu sei que tem grandes chances desse paciente no futuro vir a instalar um implante dentário. Então todo o osso que eu conseguir preservar, além, é claro, da estética, né, funcionalmente depois possibilitaria a instalação do meu implante. Então esse é um ponto muito importante. E é muito comum a gente escutar no consultório, em clínicas odontológicas, o paciente vir procurar o tratamento, né, e querer extrair dentes para instalar um implante, né? Então se escuta em diferentes meios de comunicação que o implante é a 10ª maravilha do mundo, que o implante ele é muito bom, que ele substitui de maneira perfeita o dente. E isso, pessoal, é uma falsa verdade, tá? Então tomem cuidado com essa informação. Eu costumo sempre dizer que o implante ele é muito bom, né? O implante ele é a melhor coisa para quem já perdeu o dente. Para quem ainda não perdeu o dente, a manutenção desse dente é ainda muito melhor do que o implante. Então, por melhor que o implante seja, ele ainda não consegue substituir de maneira fiel o seu dente, tá? E algumas características que diferem isso, por exemplo, o dente possui um tecido conjuntivo pobre em colágeno, enquanto que o implante é um tecido conjuntivo rico em colágeno.
O dente, o tecido conjuntivo é rico em fibroblastos e do implante pobre em fibroblastos. A vascularização no dente ela é oriunda tanto dos vasos supracrestais quanto do ligamento periodontal. Enquanto que ao redor do dente, do implante, nós não temos ligamento periodontal. Isso quer dizer o quê? Que a vascularização se dá basicamente desses tecidos ósseos. Então, assim, algumas características, na verdade, quando a gente compara as diferentes características, o implante, de maneira geral, perde em relação ao dente. Né? Isso por quê? Porque essas características faz, por exemplo, com que o dente tenha uma resposta frente a um processo inflamatório relativamente melhor se nós pensarmos que ao redor dele nós temos uma vascularização melhor. Né? A presença do ligamento garante ao dente essa propriocepção. Então você mordeu um fio de cabelo ali, você sente, né? Você tem essa sensibilidade, coisa que a gente não tem ao redor do implante, porque nós não temos o ligamento. Né? O implante ele é aparafusado diretamente no osso. Tá? Então, com base nessa introduçãozinha básica, pessoal, quais são as etapas, né, que nós temos de instalação do implante? Então, o implante ele deve seguir algumas etapas importantes. Então, o primeiro passo, obviamente, se dá a inserção do implante, a colocação do implante no osso. Né? E isso pode se dar em diferentes momentos que nós vamos ver mais para frente. Feito isso, nós devemos aguardar um período de cicatrização. Ou seja, esse implante tem que ficar em posição dentro do osso sem ainda receber a prótese por um certo período de tempo. E esse período vai variar de marca de implante, de tipo de superfície. Tá? De maneira geral, aguarda-se em torno de 60 a 90 dias para em seguida fazer uma prótese. Muito comum hoje em dia a realização do que a gente chama de carga imediata. Né? Então a gente pularia essa etapa de cicatrização e já no dia da inserção do implante, na mesma semana, faz a instalação de uma coroa, de uma prótese. Tá? Mas isso são casos bem definidos e casos limitados. Tá? Então não pode ser feito em todos os casos. Então isso não pode ser vendido para o paciente como uma situação que com certeza irá ocorrer. Tá? Então aqui essa imagem, eu gosto dessa imagem porque ela ilustra bem alguns desses pontos. Então aqui vocês podem observar o implante, né, dentro do osso aqui que corresponderia a essa fase cirúrgica. E aqui o que nós chamamos de componente protético, que é onde depois vai receber a prótese. Então, com isso, a gente pode definir que a instalação completa de um implante envolve, portanto, uma fase cirúrgica e uma fase protética. Então, por isso que o implante, a área da implantodontia, anda junto com a prótese. Né? E justamente por isso se fala muito no planejamento reverso, onde a gente imagina a posição da prótese antes de eu instalar o meu implante aqui. Tá? Então, com base nisso tudo, pessoal, quais são os objetivos do tratamento de implante? Né? Então, quais são os principais objetivos que a gente espera para se realizar um implante no nosso paciente? Então, primeiro ponto, eu preciso de resultados de tratamento bem-sucedidos do ponto de vista funcional, estético e fonético. Então, a gente busca resultados satisfatórios do ponto de vista funcional, do ponto de vista estético e do ponto de vista fonético. Além disso, a gente busca uma estabilidade a longo prazo e um baixo risco de complicações. Esses são os chamados objetivos primários de tratamento com implantes. Entretanto, nós temos objetivos secundários que muitas vezes a gente busca, mas que não deve suprimir os objetivos primários. Então, quais são eles? Um menor número de procedimentos, baixa dor, tempo de cicatrização e melhor custo-benefício. Tá? Então, com base nisso tudo, eu posso afirmar para vocês que o tratamento com implantes dentários envolve 4 etapas distintas. Né? Uma etapa inicial, onde a gente faz um exame clínico
e um correto diagnóstico e um planejamento da cirurgia. Envolve um segundo momento onde a gente faz a cirurgia em si, né? Então a etapa cirúrgica. Após a etapa cirúrgica, a gente aguarda um período de cicatrização, como eu falei para vocês, ou em alguns casos ainda faz em carga imediata, e realiza-se a fase protética. E, obviamente, após esse período, após o paciente receber o implante, é fundamental no sucesso a longo prazo que ele faça a fase de manutenção da maneira adequada, né? Então, que ele escove, que ele limpe esses implantes, que ele retorne no seu consultório. Então, hoje, nós vamos ver rapidamente cada uma dessas fases, tá? Então, aquela fase inicial, a fase de exame clínico e diagnóstico e planejamento, é aqui que a gente vê as características individuais de cada paciente, né? Então, é aqui, por exemplo, que eu vejo aquele espaço, aquela região sem dentes do meu paciente. É uma região que cabe quantos dentes, né? Então, esse é um ponto interessante. Então, imagina que o seu paciente não tem toda essa arcada anterior, né? Então, será que eu tenho espaço suficiente para a instalação de 6 dentes ali? Será que eu preciso considerar fazer 4 dentes ou 5 dentes? Então, o primeiro ponto é nós definirmos quantos dentes serão repostos naquela área dentro. Uma vez definido o número de dentes, eu tenho que definir quantos implantes, né? Então, imaginem aqui, por exemplo, que o paciente não tem os 4 incisivos superiores, né? Então, eu tenho ausência de 4 dentes. Mas não necessariamente eu preciso fazer 4 implantes, né? Não necessariamente eu preciso fazer cada implante individualizado aqui para cada dente. Uma opção é eu fazer, por exemplo, 2 implantes na região dos laterais com os 4 dentes, fazendo essa região de pôntico. Eu posso fazer 2 implantes, um em cada central, com os pônticos aqui, a região de cantilever que a gente chama nos laterais, ou eu ainda posso individualizar. Então, o que vai definir aqui, obviamente, é a disponibilidade óssea. Será que eu tenho osso suficiente para fazer os implantes individualizados? Será que eu vou precisar distribuir dessas duas maneiras, né? Vai depender ainda de custo, né? Então, será que meu paciente está disposto a pagar a instalação de 4 implantes, né? Obviamente, a instalação de 2 é mais barata. Então, alguns pontos que a gente deve considerar. Feito isso, a gente precisa definir ainda qual implante, né? Então, eu já defini o número de dentes, eu já defini o número de implantes, eu preciso definir, obviamente, qual implante. Então, será que eu vou utilizar um implante mais longo? Ou será que eu vou utilizar um implante mais curto? Será que eu uso um implante de diâmetro maior? Será que um implante de diâmetro menor? O que determina isso é basicamente a disponibilidade do osso, as características anatômicas ali. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei um caso de área posterior de mandíbula. Então, vocês sabem que em área posterior de mandíbula nós temos o que a gente chama de canal mandibular. Então, se eu faço a instalação nessa região de um implante longo, corre o risco do quê? De eu lesionar as estruturas importantes que passam no canal mandibular, né? Então, muitas vezes aqui a gente parte para implantes curtos. Em regiões onde eu tenho bastante osso, não tenho estruturas nervosas importantes ali, eu posso considerar um implante mais longo, né? Então, definindo o número de dentes, o número de implante e qual implante, eu preciso definir o quê? A posição, né? Então, qual é a melhor posição para eu instalar o meu implante, né? Então, de maneira geral, pessoal, o implante ele deve ser instalado como esse caso que vocês estão vendo aqui ao centro, né? Então, o implante deve sair na região dos dentes anteriores, na região de cíngulo, e em dentes posteriores, de maneira geral, no centro da oclusal, né? Implantes mal posicionados podem gerar situações como essa, né? Olha um implante posicionado muito acima, implantes muito vestibularizados. Então, isso, obviamente, deve ser pensado antes da cirurgia.
tá? Então são características que a gente deve analisar previamente à fase cirúrgica. Feito o correto planejamento, a gente parte para a fase cirúrgica em si, né? E aqui na fase cirúrgica eu gostaria de conversar com vocês basicamente a respeito dos diferentes tipos, períodos de instalação do implante, né? Então nós temos, com relação ao período de instalação, 4 tipos. O implante tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, né? Então, quando a gente fala em implante tipo 1, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu faço a instalação do meu implante imediatamente após a extração. Então, eu extraio o dente e no mesmo momento eu faço a instalação do implante. Obviamente, para que eu consiga fazer isso, eu preciso fazer uma extração minimamente invasiva, né? E preciso de osso disponível. O implante tipo 2 é o implante onde eu faço a instalação do implante de 4 a 8 semanas depois da extração, né? Então, tem dentistas que têm preferência por instalar o implante em torno de 4 a 8 semanas, onde a gente observa o quê? Uma cicatrização do tecido mole. Então, o tecido ósseo, o tecido duro, ainda não está completamente cicatrizado. O implante tipo 3 é aquele onde a gente espera, após a extração, de 8 a 16 semanas. Então aqui eu espero de 2 a 4 meses para instalar o meu implante. Então eu extraio o dente e espero de 2 a 4 meses, tá? É o implante tipo 3. Nesse caso eu já vou ter o quê? Uma cicatrização parcial do tecido ósseo. E o implante tipo 4, também chamado de implante tardio, é aquele onde eu faço a instalação do meu implante mais de 16 semanas após a extração, né? Então eu espero aí mais de 4 meses. Então aqueles casos de paciente que ficaram anos sem dente e vem fazer o implante, por exemplo, esse é um tipo de implante tipo 4. Então aqui, só para ilustrar cada um dos tipos, nesse caso aqui o paciente compareceu para extrair um incisivo central. Observem que foi feita a extração do dente e a instalação do implante no mesmo momento, né? Então extraiu o dente, colocou o implante. Então esse é um implante do tipo imediato, tipo 1. Nessa outra situação aqui, o implante do tipo 2, observem que eu consigo visualizar uma cicatrização do meu tecido mole, né? Mas o tecido duro ainda não está cicatrizado. Então aqui se esperou em torno de 1 a 2 meses, né? De 4 a 8 semanas. Esse terceiro caso, o implante foi instalado de 8 a 16 semanas depois da extração. Observem que eu consigo visualizar um tecido ósseo ainda em processo de cicatrização, então ele não está completamente maduro. Enquanto que o implante tipo 4, né, como esse que vocês estão vendo, já foi mais de 16 semanas após a extração, né? Então esse é um caso onde o meu osso, onde eu instalei os implantes, ele já está completamente cicatrizado. Então, pensando no período de instalação dos implantes, esses são os 4 tipos, tá? Ah, professor, mas não é interessante sempre fazer um implante tipo 1, pensando no paciente, pensando na cicatrização mais rápida? Muitas vezes sim, acontece que em determinadas situações, quando a gente faz a extração do elemento dentário, como esse caso que vocês estão vendo, o que acontece? A disponibilidade óssea é insuficiente para instalar um implante, né? Então, nesse caso aqui, a gente não consegue travar o implante, como a gente já viu anteriormente, ele é um parafuso de titânio que é parafusado no osso. Então, se eu não tenho osso suficiente para travar o meu implante, muitas vezes eu tenho que esperar, né? Então, eu aguardo um processo de cicatrização, como esse que vocês estão vendo, para daí sim instalar o meu implante no futuro. Então essas são algumas das considerações que eu tenho com relação à fase cirúrgica, tá? Feito a cirurgia em si, pessoal, a gente parte para a terceira etapa,
que é a fase protética. A fase protética, como eu falei para vocês, consiste na realização de uma prótese que ela vai ser aparafusada ou cimentada naquele pino, naquele parafuso de titânio que você instalou na fase cirúrgica, tá? Então, de maneira geral, as principais considerações aqui para a correta realização de uma prótese em volta de implantes é o quê? O posicionamento tridimensional do implante é fundamental, né? Então, as características, o posicionamento do implante vai propiciar que você realize uma prótese satisfatória, dentre outros fatores, como o material da prótese, o próprio técnico de laboratório. Então, N fatores, técnicas de moldagem estão correlacionadas à realização de uma prótese esteticamente agradável. E por fim, pessoal, após a realização da cirurgia, após a realização da prótese e, obviamente, após a realização do planejamento, a gente entra na fase de manutenção. A fase de manutenção, eu acho que, sem dúvida alguma, é a fase menos valorizada do tratamento, tanto pelos dentistas quanto pelos pacientes, né? Então, muitos pacientes eles vêm com a ideia de realização de implantes dentários, pensando, né, acreditando que ele não vai mais precisar cuidar de dentes, né? Então, eu quero fazer um implante porque eu não gosto de escovar, eu não vou precisar mais me preocupar. E, na verdade, isso é uma informação muito falsa, né? A gente sabe que da mesma maneira que nós temos doenças que acometem os tecidos ao redor de dente, como a gengivite, como a mucosite, nós temos doenças muito similares que acontecem ao redor de implante, né? Então aqui vocês podem observar quadros de periimplantite, né, onde o paciente tem perda óssea ao redor do implante. E isso é muito preocupante. Então, dependendo do avanço dessa doença, muitas vezes pode levar à perda do implante dentário. Então, pessoal, é muito importante o paciente estar consciente que a manutenção, a higiene e o controle, né, do implante é fundamental para o sucesso a longo prazo. Tá? Então, com isso, pessoal, eu concluo aí a aula. Como eu falei, o objetivo é simplesmente fazer uma introdução básica, né, sobre essa área que eu gosto tanto. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço a todos e até a próxima.